Olá, hoje a gente vai continuar a parte de materiais dentários, né? E estamos começando a falar, a professora Flávia falou com vocês sobre cimentos, e agora na sequência eu vou começar a falar sobre alguns materiais restauradores, tá? Então a gente vai dar um foco muito maior pro material, para as propriedades dele, né? E as indicações clínicas desses materiais. Então a gente vai fazer uma sequência, se não me engano, são 3 aulas agora. A gente vai falar de amálgama, de sistemas adesivos e vai falar de resinas compostas, tá? E essa primeira aula nossa a gente vai falar sobre um material que tem mais tempo de vida útil aí que a gente tem dentro da odontologia, que é o amálgama. O amálgama é utilizado desde o final do século XIX, né, desde por volta de 1896. A gente já tem a utilização do amálgama na odontologia. Tá? E o que é amálgama? Né? Como a gente definiria o amálgama? Como é essa definição na literatura? O amálgama é uma liga metálica. Amálgama, a palavra amálgama vem de mistura. Então, uma liga de uma mistura de diferentes materiais, de diferentes metais, que fazem com que a gente tenha um material com as propriedades restauradoras que a gente tem no amálgama. Tá? Então é uma liga que ela tem mercúrio, prata, cobre e estanho. Mas também outros metais podem ser colocados, tem ligas que tem paládio, zinco, tem ligas que tem índio, para melhorar tanto a parte de manipulação quanto de desempenho clínico em termos de longevidade. E assim, faz um tantinho de tempo, essa data de 1896 que eu falei para vocês, era na verdade uma data do amálgama como nós o conhecemos hoje, né, até hoje. A formulação balanceada e funcional do amálgama. Mas a utilização de pastas metálicas para restaurar dentes, ela vem como tudo que a gente, a grande maioria das coisas que a gente tem hoje em dia vem da China, né? Se você for buscar a origem de muitos pratos de alimentos, fogos de artifício, enfim, muitas coisas tiveram origem lá na China. E também não fica diferente, né? O princípio lá de se utilizar metais em restaurações de dentes, uma pasta à base de prata, que é o amálgama, né, que a gente tem hoje, vem do ano de 659, né, desse livro que eu não vou nem me aventurar a falar o nome desse autor aí para não falar nada errado. Tá? Então faz muito tempo que a gente, como eu já falei para vocês na última aula, muito tempo que a gente busca soluções estéticas e restauradoras para os nossos dentes, né? E não distante disso a utilização de metais, né? Para fazer isso a gente tem já também há muito tempo e as pastas de prata desde essa época. E por que o amálgama se tornou rapidamente um sucesso ou se tornou no longo prazo também um sucesso que a gente tem até hoje o amálgama no mercado e até hoje sendo utilizado, sendo indicado? Primeiro porque é um material que tem uma biocompatibilidade relativa. Relativa por quê? Porque muito se fala sobre a presença de mercúrio na composição. O mercúrio é tóxico, o mercúrio é isso, o mercúrio é aquilo. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas ele é um material biocompatível, ele não agride a polpa, ele não, a gente usa proteções, é lógico para isso, mas ele, se bem trabalhado, ele não causa nenhum tipo de dano. Não, pelo menos não existe nenhum relato em literatura sobre intoxicação por amálgama, pela presença de restaurações de amálgama ou qualquer tipo de alergia, enfim, se não for alergia a algum componente dessa liga. Né? Mas o amálgama em si, efetivamente, só não. É um material de fácil manipulação, é um material que ele mesmo, mesmo pensando na forma antiga que a gente tinha esse material que era um pó, né, que era a liga metálica, e um mercúrio líquido em que isso era feito, a manipulação, e a gente já vai falar sobre isso também, era uma manipulação relativamente simples, pouco sensível, né? Dificilmente você, bem treinado, você erraria na hora de fazer.
tem uma sensibilidade técnica muito baixa em termos especificamente da restauração. Eu tenho muito poucos passos críticos, né? A verdade é um bom isolamento absoluto e uma boa adaptação de uma matriz e uma cunha, você não tem muito como errar na hora de fazer um amálgama. É um material com uma longevidade enorme, tem pessoas com restaurações na boca aí com histórico de 30 anos, 25 anos na boca usando, com a mesma restauração de amálgama, sem precisar de nenhum tipo de substituição ou de reparo, né? Só a manutenção tradicional que já precisaria ser feita, tá? Em qualquer tipo de restauração. E são materiais de baixo custo. Quando a gente compara o custo para se fazer uma restauração de amálgama e o custo para se fazer uma restauração de resina, por exemplo, ou uma restauração indireta, no caso, são materiais de baixo custo, tá? Uma liga que a gente vai chamar de uma liga convencional, o amálgama convencional, o primeiro lá que foi desenvolvido, ele tinha na composição dele basicamente a prata, o estanho e o cobre, nessas porcentagens. Não quero que vocês decorem isso, não é a intenção que vocês saibam composição. O que eu quero que vocês saibam é o papel de cada um deles na hora de fazer, o que cada um representa na mistura dessa liga. Por que se decidiu misturar a prata, o estanho e o cobre? Por que eles acharam que era interessante colocar esses metais juntos? Então vamos lá. A prata ela vai conferir dureza, resistência à compressão e resistência à corrosão dessa minha liga. O estanho vai reduzir um processo que acontece no amálgama chamado expansão de presa. Na resina a gente vai conversar que ela contrai durante a presa, no amálgama a liga ela expande. Para controlar essa expansão, para ela que seja uma expansão controlada, se adiciona o estanho. O cobre ele vai ajudar da mesma forma que a prata na dureza, na resistência à compressão e na resistência à corrosão. O índio ele vai diminuir a evaporação do mercúrio, vai melhorar o molhamento dessa minha liga. Lembram de molhamento? Se não lembram, vamos voltar lá na aula de propriedades dos materiais. Tá? Diminuir o creep, que eu também falei na aula de propriedades dos materiais, e vão aumentar a resistência inicial desse amálgama. O zinco ele vai funcionar como um antioxidante, como ele funciona na indústria, né? Se vocês virem esses canos expostos, né? Que a gente tem esses canos expostos que levam esses canos metálicos, né? Que levam ou água, ou enfim, o líquido que quer que seja, gás, enfim, como eles ficam expostos, eles são muito sujeitos à corrosão, né? E aí, para melhorar isso, normalmente eles têm algumas peças de zinco que são acopladas a eles para poder diminuir esse processo de oxidação, tá? Então ele vai diminuir o processo de oxidação, diminuir a friabilidade, só que ele também tem um problema. Se ele estiver em contato com a umidade, ele vai causar o que a gente chama de expansão tardia do amálgama, tá? Que a gente vai ver já sobre isso. Por esse motivo, que é extremamente importante, já deixo agora, antes da aula até de isolamento absoluto, mas que já se saiba, é extremamente importante fazer um bom controle de umidade quando você vai fazer uma restauração de amálgama. A reação básica do amálgama, eu vou ter partículas de liga, eu vou misturar a essas partículas o mercúrio, e aí vai sofrer a amalgamação. Essa mistura se chama amalgamação, quando eu misturo mais de um metal, tá? Eu vou formar o amálgama propriamente dito, né, a liga, já totalmente embebida por mercúrio, e eu vou ter partículas de liga ainda soltas. Tá? Não vai ser só o amálgama, ele vai ser a mistura, a reação química que acontece, mais as partículas que não reagiram. Tá? Com relação às partículas de liga, a gente tem 3 tipos básicos de partícula de liga. A gente tem as partículas esféricas, as partículas de limalha, que são as mais tradicionais, as primeiras que surgiram,
e as misturas, que são as mais utilizadas hoje em dia. A limalha, ela vem da moagem. A limalha, ela é fruto da moagem ou da limagem de um lingote, né? De um jeito bem simplificado, o que seria isso? A moagem e a limagem de um lingote, se a gente for trazer para um jeito mais simplificado de entender, seria mais ou menos a serragem, entre aspas, do metal. Tá? Então, se você tivesse trabalhando em cima de uma peça de madeira, por exemplo, qualquer desgaste que você realizasse transformaria isso em uma serragem, né, num desgaste. Se você pensar isso no metal, seria mais ou menos a mesma ideia. Tá? A limalha ela precisa normalmente de mais mercúrio para poder gerar o amálgama, uma quantidade maior. Ela tem uma condensabilidade positiva, já já vocês vão entender o que é condensação, tá? E ela é mais granulosa durante a escultura, que as partículas são mais irregulares. Tá? Se você for olhar uma microscopia dessas partículas, elas vão ter mais ou menos esse aspecto. Tá? Ao passo que se você for fazer com uma esférica, as ligas do tipo esférica, elas já têm um jeito mais controlado de poder, de serem obtidas, né? Elas são obtidas de uma maneira mais controlada. Como funciona isso? Você tem um metal que é pulverizado sob alta pressão, então você tem partículas mais regulares. É mais fácil de condensar, ele tem menos pressão, você precisa fazer menos pressão, mas ao mesmo tempo eu preciso de uns condensadores maiores. Tá? Não sei se vocês já viram, vi agora há pouco tempo, a Nike lançou um tênis que dentro do sistema de amortecimento são várias bolinhas. A ideia é que quando você pise, essas bolinhas se deslocam e elas se movimentam e aí elas funcionam como amortecimento. Se a gente transpor isso agora para a odontologia, se eu tiver ligas esféricas, ou se eu fizer uma condensação, elas também vão se acomodar de outra forma. Então eu preciso de condensadores maiores para distribuir essa força de uma melhor maneira. Tá? Eu preciso de menos força para fazer, mas eu preciso que ela seja melhor distribuída. Tá? É mais fácil de esculpir, porque ela tem uma resistência a corte menor. A superfície é mais lisa, né? Mas, como eu falei lá no início da aula, matriz e cunha, especialmente em restaurações nas regiões proximais, né, que a gente precisa usar isso, esses são indispensáveis que estejam muito, muito, muito bem adaptados. Tá? Isso tem que estar muito bem adaptado, porque essa liga ela tem um escoamento muito maior. Então ela vai escoar mais para as regiões interproximais se eu não tiver suporte para isso, se eu não tiver adaptado muito bem essa cunha e essa minha matriz. Se a gente for olhar microscopicamente como isso acontece, as partículas são muito mais arredondadinhas, né? Não são esferas perfeitas, mas elas são muito mais regulares do que se a gente comparar com as partículas de limalha. E as misturas? O que são as misturas? Eu vou ter um pouco de partícula esférica e um pouco de partícula de limalha. Tá? 2/3 dessas partículas normalmente são as esféricas e com um alto teor de cobre. Já já a gente vai entender qual é a intenção de se ter mais cobre numa liga. Tá? Todas as características ficam no meio do caminho. Tá? Eu tenho uma condensação intermediária, se eu for pensar em limalha esférica, eu tenho uma escultura intermediária, acabamento intermediário. Aí, microscopicamente, quando eu vou enxergar isso, eu vou ver lá partículas mais irregulares junto com as partículas esféricas mais regulares. Tá? Outra classificação que a gente tem com relação às ligas que a gente vai utilizar para o amálgama é a classificação quanto à quantidade de cobre que essas ligas têm. E aí elas vão ser classificadas em ligas convencionais, que têm até 6% de cobre, e as ligas de alto teor de cobre, em que a gente vai ter entre 10% a 40% de presença do cobre. Ah, mas professor, por que é que tem essa variação de quantidade de cobre, ou de por que alto teor é melhor, convencional é melhor?
Daqui a pouco vocês mesmos vão saber responder essa pergunta, tá? O que eu quero que vocês entendam e saibam a partir daqui. Eu vou mostrar mecanismos de reação, vou mostrar um monte de coisa, e quando for o mais importante de tudo, eu vou avisar vocês, porque eu quero que é o que eu quero que vocês saibam sobre isso. Quando a gente tem a reação da amalgamação, a primeira coisa que acontece é o mercúrio penetrar na liga, e aí ele vai formar o que a gente chama de fases metalúrgicas, tá? Que a gente vai dar o nome, são duas principais fases metalúrgicas, gama 1 e gama 2. Tá? Quero que vocês já saibam que existem as duas, primeira coisa que eu quero que vocês saibam. E aí eu vou ter resíduos da liga inicial de prata e estanho que não reagiram com o mercúrio, como eu falei para vocês, que é o final da minha reação. Então, se eu for olhar numa liga convencional, o que eu vou ter de reação? Vou ter lá prata e estanho, né, a liga de prata e estanho, reagindo com o mercúrio. Aí eu vou ter prata e estanho, que eu vou chamar de gama, que é a fase inicial, e dois subprodutos, gama 1 e gama 2. Certo? Então é isso que a gente vai ter como resultado da nossa reação, e a gente vai chamar isso de fases metalúrgicas. Então quero que vocês guardem a existência de gama 1 e gama 2 e que isso se chama fases metalúrgicas. Quando a gente pega as ligas de alto teor de cobre, a gente vai ter essas ligas como classificadas também ou subdivididas em ligas de fase dispersa e ligas de composição única. O que vai diferir nisso daí? A diferença dessas duas ligas basicamente é só o mecanismo de reação. A ideia no final é a mesma. O mecanismo de reação das duas que é diferente. Só isso. Que você quer, isso para que vocês saibam, só porque se vocês pegarem uma bula de uma liga algum dia para ler, vocês saibam do que se trata isso. Tá? Na composição dessas ligas de alto teor de cobre, então a gente vai ter em torno de 40% de prata, entre 25% a 30% de estanho e de 10% a 40% de cobre. E por que é importante, agora eu vou responder a pergunta para vocês, do que é importante a gente fazer uma liga, usar uma liga com alto teor de cobre, qual a importância desse cobre presente na liga. Quando a gente vai fazer a reação, a gente vai ter lá a presença do gama, né? Continua existindo ele ali, só que aí eu vou ter uma liga de prata e cobre, porque eles vão reagir, né, dentro da liga, e junto com isso eu vou ter a presença do mercúrio. Então eu vou ter como resultado gama 1, gama 2 e gama. Só que aí eu vou ter também como subproduto uma outra reação que aconteceu entre a prata e o cobre. E essa reação, esse subproduto, ele vai reagir com gama 2 e vai formar mais gama 1 e vai formar um composto que a gente vai chamar de eta. Tá? Por que isso é importante? Por que é tão importante a gente então eliminar o gama 2, né, que é o que a gente fez aqui durante essa reação? A gente tem que entender que a fase gama 2 ela é muito ruim mecanicamente falando. Tá? Ela que faz com que o amálgama falhe na maioria das vezes. Então eu tenho, se vocês forem ver a resistência, a fase gama tem uma resistência de 4.900 kg por centímetro quadrado. Se vocês pegarem a resistência à compressão da gama 1, 1.700. E se pegar da gama 2, 700. Se a gente pegar a dureza, então a dureza Vickers, né, a gente tem que gama 1 e gama tem a dureza similar, 125, gama 2, 15. O que significa isso? Significa a gente dizer que em termos de resistência mecânica e a corrosão, a gama 2 é muito pobre. A resistência dos dois é muito baixa em comparação à resistência de gama e gama 1. Sendo assim, a gente pode dizer que a fase gama 2 ela tem uma dureza Vickers baixa, é a grande responsável pela corrosão do meu amálgama. Quando eu tenho
o oxigênio e o cloro que estão presentes na nossa saliva, junto com esse gama 2, se eu tenho gama 2, eu vou ter afloramento de mercúrio e também a presença desse mercúrio que foi aflorado junto com as ligas com o restante das partículas de liga que não foi reagida, eu vou ter uma nova reação e vou causar uma expansão do amálgama. Então eu quero eliminar gama 2. Quero que vocês saibam isso. Gama 2, não queremos você na nossa liga de amálgama. Então por isso que a gente precisa de ligas de alto teor de cobre. Se a gente pegar a liga de composição única, a diferença, como eu falei para vocês, é que a reação ela acontece em um passo só. Eu não vou ter aquelas reação dupla que a gente teve na primeira liga, no mesmo mecanismo da primeira liga que eu mostrei para vocês, tá? Então isso é mais por curiosidade para que vocês saibam como acontece. Nas ligas de alto teor de cobre, então, elas vão ter a seguinte vantagem: elas reduzem significativamente o gama 2 porque a afinidade do cobre pelo estanho é maior do que da do mercúrio pelo estanho, então eu consigo fazer essa reação acontecer. Dessa forma, se eu tenho menos gama 2, aí é uma questão só de a gente parar para pensar. Se eu tenho menos gama 2, eu tenho melhores propriedades, eu tenho melhor resistência à corrosão, eu tenho maior resistência à fratura, né? Seja ela fratura marginal ou a fratura como um todo, mesmo assim, e tenho maior integridade da região de margens, porque eu tenho menos corrosão e menos risco de fratura. Outra coisa que é muito importante salientar ou prestar atenção, hoje não é tão problemático assim, porque a gente usa amálgama pré-dosado, mas é a proporção de mercúrio presente na liga. Eu tenho que ter a quantidade de mercúrio que seja suficiente para, quando eu fazer a mistura, ter uma massa coesiva e plástica. Ponto. Eu tenho que evitar remover excessos que sejam muito grandes. Se eu estiver fazendo a condensação do amálgama na cavidade e eu estiver aflorando muito mercúrio, é sinal de que eu tive muito mais mercúrio do que eu precisava durante o processo de amalgamação. É dependente da composição da liga. Vocês lembram que o tipo de liga que eu falei para vocês, especialmente das partículas, né, vai ter diferentes quantidades de mercúrio que vai precisar. Tamanho e forma das partículas, né, isso vai fazer toda a diferença para a quantidade de mercúrio que eu preciso para ter essa massa coesiva e plástica. E o tipo de tratamento que essas partículas tiveram, tá? Se eu tiver uma baixa quantidade de mercúrio na minha liga, a mistura ela vai ficar seca e granulosa. Isso vai fazer com que seja mais difícil adaptar o amálgama na cavidade. Se eu tenho muito mercúrio, por outro lado, eu vou ter muito mais conteúdo de mercúrio residual e maior teor de fase gama 2, uma maior chance de ter fase gama 2. Resumindo, se eu errar na proporção de mercúrio, eu tenho maior mercúrio residual, maior quantidade de gama 2, ou seja, menor resistência à corrosão, maior degradação marginal e perda de lisura e brilho porque eu tenho a corrosão acontecendo, certo? Comercialmente, o amálgama a gente encontrava de duas formas, né? Separado o mercúrio, metal, e a liga para amálgama. Não sei se ainda vendem assim, tá? Houve uma sugestão, né, uma convenção aí para que se parasse de vender assim por conta do mercúrio, de se vender o mercúrio, né, nada contra a liga, mais especificamente o mercúrio mesmo, sendo vendido assim separadamente. E hoje a gente tem a apresentação comercial mais comum, que a gente usa com mais frequência, né, que é em cápsula já pré-dosada. Tá? Qual é a diferença? O mercúrio junto com a liga era mais barato do que a cápsula. Tá? Então você comprava o insumo, né,
mercúrio separado e liga mais barato do que você compra a cápsula, o custo por cápsula, né? O custo por restauração ficaria maior. Por outro lado, o aparelho que faz a mistura das cápsulas é mais barato do que esse outro aparelho que é o que faz a mistura da liga e do mercúrio em si. Tá? Nesse primeiro aparelho, vocês veem tem duas tampinhas ali em cima, a tampinha menor é onde se coloca o mercúrio e a tampinha maior é onde coloca a liga. Você tem um botão ali, tá entre os dois, ali dá para ver um pedacinho dele, onde você regula a quantidade de mercúrio e aí você faz a Aqui está. aí você faz a você regula a quantidade de mercúrio e aí você faz a teste, na verdade, né? Você tem que ir testando para ver se funciona, se tá bom, se não tá bom, você vai fazendo as doses e vai testando para ver como funciona. As cápsulas têm a grande vantagem, né, de serem já todas pré-porcionadas, então ali já tem a quantidade certa de mercúrio de um lado da cápsula e a quantidade de liga do outro. Tem uma separação física entre as duas, tem uma películazinha. Então tá vendo ali na parte roxa você aperta um botãozinho ali e a hora que você aperta aquele botãozinho roxo você rompe essa separação física e só a partir desse momento o mercúrio entra em contato com a liga. Isso diminui a probabilidade de extravasar, né, de vazar o mercúrio. Aí depois você coloca ali naquele aparelho, né, e ele vai fazer a vibração dessa cápsula até que você consiga depois abrir para ter o mercúrio, o amálgama pronto para você poder utilizar. Eu vou conversar com vocês sobre as seguintes propriedades do amálgama que eu quero que vocês conheçam. A estabilidade dimensional, a resistência, o escoamento, a corrosão e a toxicidade desse material. Tá? Com relação à estabilização dimensional, estabilidade dimensional, o amálgama ele pode sofrer uma contração, e se ele sofrer contração, ele vai causar microinfiltração e possivelmente uma cárie recidivante, e ele pode sofrer expansão. E se ele sofrer expansão, ele vai sofrer uma pressão, vai exercer uma pressão sobre a polpa e vai levar a uma sensibilidade pós-operatória. O amálgama ele pode contrair por uma especificação que existe em torno de 20 micrômetros nas primeiras 24 horas. É mais comum isso acontecer nas ligas de alto teor de cobre por conta da presença do estanho e nas ligas de partícula de corte fino ou das de micropartículas. A expansão ela já acontece mais nas ligas convencionais. Vem ou de uma trituração que foi insuficiente. Trituração é o processo de obtenção do amálgama, né? A amalgamação é a parte química que acontece. A parte mecânica, né? O fazer a amalgamação se chama triturar o amálgama. Então vem dessa fase de trituração. Uma falta de condensação, ou uma condensação pobre, ou por conta da contaminação por umidade, ou durante a trituração, ou durante a condensação desse material. Tá? Além desses dois momentos, você tem ainda o que a gente chama de expansão tardia, que é provocada pela presença do zinco. Então, vocês veem nessa foto a impressão que dá é que o amálgama ele saiu da cavidade, né? Ele foi feito maior do que devia, por exemplo. Então, por isso, o controle da umidade é essencial. O amálgama pode expandir cerca de 4% entre 3 a 5 dias, depois de 3 a 5 dias, que é o que a gente vai chamar dessa expansão tardia. Mecanicamente, o amálgama ele resiste muito bem à compressão, tem uma resistência de 250 MPa, mas resiste muito mal à tração. E isso vai ter uma implicação na hora de você fazer o seu preparo. Se você for fazer o preparo e você tiver uma cavidade muito rasa e você colocar o amálgama ali, você tem um risco muito grande desse amálgama fraturar. Porque você vai ter forças, tensões de tração acontecendo ali. Tá? Existe uma especificação, eu falei para vocês sobre especificações e falei por alto da especificação número 1 da American Dental Association, que é a especificação que fala sobre o amálgama.
E o amálgama, para ser considerado amálgama, ele precisa ter um valor máximo de escoamento ou de creep de 3%, um mínimo de resistência à compressão na primeira hora de 80 megapascal e uma alteração dimensional de mais ou menos 20 micrômetros no intervalo entre 5 minutos até 24 horas depois da trituração. Se ele não cumprir esses requisitos, ele não entra na especificação número 1 da ADA, ele não é reconhecido como amálgama. Tá? A resistência final desse material, a compressão sempre é mais alta do que a tração. Então é muito comum fraturas em margens onde eu tenho uma espessura muito pequena, nas cristas, nos istmos, em todos os lugares onde eu tiver pouca estrutura de amálgama. O amálgama precisa de mais ou menos, no mínimo, 2 milímetros de profundidade numa cavidade ou de largura numa cavidade para que você possa usar sem que ele sofra com relação a essa friabilidade que ele tem. Já com relação ao escoamento, creep, não sei se vocês se lembram da minha última aula, mas eu expliquei rapidamente sobre escoamento, sobre creep, seria uma deformação que acontece sob uma tensão muito baixa. Então, o que acontece? Durante a mastigação, esse amálgama não está recebendo nenhuma carga que seja passível de fazer qualquer tipo de fratura nele, mas ele está recebendo uma carga que faz com que ele vá deformando vagarosamente. Tá? Ligas que têm alta resistência têm menor porcentagem de escoamento. Quanto mais alto o escoamento, pior vai ser a adaptação marginal. Lembrem sempre quando eu contei para vocês sobre a estrada, onde passa muito caminhão. As margens da estrada sempre vão estar levantadas, não vão estar na adaptação correta de quando foi feita aquela estrada, onde foi colocado aquele asfalto. Quanto maior a fração de gama 1 eu tiver, maior vai ser o escoamento. Tá? Vou ter uma grande ocorrência, normalmente por conta disso, de modificação de contatos interoclusais. Imagine que você fez uma restauração e ela está com todos os toques de uma oclusão ideal. Vocês vão aprender mais para frente, não vou entrar em detalhes disso, mas a partir do momento que ele começa a deformar, esses contatos começam a se modificar, começam a ficar fora de onde deveriam estar. E da mesma forma, as margens gengivais vão ficando desajustadas. E como é que a gente previne isso? Para prevenir esse escoamento, a gente faz uma proporção entre mercúrio e liga minimizada, ou seja, é o mínimo possível e necessário de mercúrio, sem excessos. A pressão de condensação máxima, quando eu estiver fazendo a minha restauração. O que significa isso? Uma boa pressão de condensação está em torno de 2 kg. Mas eu não sei o que significa isso. Pega a balança de casa, vai na balança da farmácia, vai na balança, qualquer dia que você for no mercado, tinha uma balança, brinca e aperta com o seu dedo lá para ver o que significa fazer 2 kg de pressão, tá? E tem que ter muita atenção, tanto nas fases de trituração quanto de condensação. Tem que fazer muito bem feito, a gente elimina ou diminui bastante o acontecimento do creep, o acontecimento do escoamento. Com relação à corrosão, a corrosão ela é inerente do material, é um metal, todo metal sofre corrosão, ainda mais se ele estiver em meio líquido, ainda mais se ele estiver em meio líquido cheio de eletrólitos, como é a nossa boca, como é a nossa saliva. Tá? Tem um lado bom dessa corrosão. A gente fala que o amálgama ele tem uma corrosão legal e uma corrosão que não é legal. A corrosão legal do amálgama é aquela que acontece na interface entre o dente e a restauração. Quando acontece essa corrosão dessa região, a gente tem um selamento, um vedamento marginal da restauração. E aí quando a gente tem esse vedamento marginal da restauração, a gente tem um risco muito menor do acontecimento de infiltração de bactérias, infiltração de saliva e uma possível cárie recidiva. É o que a gente chama
de restauração autosselante. Né? E tem a corrosão ruim, né? A corrosão ruim que é a que é ligada à presença da fase gama 2, que ela é mais suscetível a essa corrosão. Essa corrosão ruim, ela vai atuar na textura superficial da minha restauração, vai provocar fraturas marginais, uma descoloração do dente. É muito comum você, mesmo depois de remover uma restauração de amálgama, o dente ficar acinzentado, porque essa corrosão fez com que alguns óxidos, né, desse meu amálgama, eles penetrassem e pigmentassem o dente. Tá? Então ele é menor nas ligas de maior teor de cobre, e aqui nessa região, né, sobre isso, se fala muito sobre uma possível toxicidade, já que a gente tem o mercúrio presente, ele seria oxidado, ele sofreria corrosão, seria liberado na boca, enfim. E aí a gente tem que falar sobre a toxicidade do amálgama. Tá? Eu sei que muitos de vocês já viram posts na internet, no Instagram, enfim, onde quer que seja, falando que não se deve mais usar amálgama, o amálgama tem que ser banido, porque o amálgama é um bandido, o amálgama é isso, o amálgama é aquilo outro, e não sei o que, não sei o que lá. Fora isso, tem que tomar cuidado, porque tem mercúrio, o mercúrio é tóxico, e papapá, 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 papapá. Bom, qual é a verdade sobre isso? A verdade é uma só. A gente usa amálgama há mais de 150 anos. Nunca existiu na literatura qualquer tipo de relato de intoxicação por mercúrio ou por qualquer componente dessa liga em mais de 150 anos. Bota mais de 150 nisso, né? 1896, a gente está em 2020, né? Já foi mais que isso. Não houve nenhum relato na literatura até hoje de alguma pessoa com restaurações de amálgama ou que tenha feito restaurações de amálgama que tenha desenvolvido qualquer problema com relação à presença do mercúrio, ou uma toxicidade desse mercúrio ou de qualquer componente dessa liga de amálgama ou dessa restauração de amálgama. Inclusive dentistas que trabalharam anos e anos e anos com amálgama, com mercúrio, sem luvas inclusive, que era um praxe até por volta de 1980, acreditem vocês ou não, por volta da década de 80 do século passado ainda, muitos dentistas trabalhavam sem luva, tá? E trabalhavam e manipulavam mercúrio, manipulavam metais dessa forma, e nunca houve nenhum tipo de relato sobre qualquer problema ou agravo à saúde tendo sido desenvolvido por conta disso. O que existe são reações alérgicas que podem acontecer, e isso pode acontecer não necessariamente só no amálgama, pode acontecer para a resina também, por que não? Então, a reação alérgica, alergia é um componente específico. Né? É um material que tem biocompatibilidade, né, como já falei para vocês, e sofre de dissolução passiva. Todo metal sofre, nenhum metal é inerte. Eu posso ter uma incrustação de ouro ali, eu posso ter uma incrustação de uma liga metálica, todo material vai sofrer algum tipo de corrosão, mas a quantidade de óxidos que é liberada é tão ínfima que não faz diferença, que não traz nenhum dano. E aí quando a gente pensa nisso tudo e pensa eu imagino que vocês devam ter pensado isso no início dessa aula, mas por que o professor vai gastar tempo e eu vou perder meu tempo estudando amálgama? Será que eu preciso mesmo estudar, já que ele é tão ruim assim, é tóxico, é feio, é isso, é aquilo outro? Enfim, já desde o surgimento, ou antes até das fórmulas balanceadas do amálgama, já existem o que a literatura chama de amalgam wars. Tá? A gente tem vários estudos de pessoas dizendo que o amálgama causa isso, causa aquilo, causa isso, causa aquilo. Atualmente a gente está de novo nessa linha, porque o amálgama fratura dentes. Existe um professor bem famoso que fez um vídeo falando para trocarem todas as restaurações de amálgama por resina, porque isso poderia causar algum tipo de fratura e as pessoas estavam perdendo dentes por terem restaurações de amálgama, isso, aquilo, outro.
quando na verdade, se você pegar os estudos, inclusive o estudo que ele mesmo apresentou, para fazer essa justificativa, ele coloca que cerca de 10 ou 20%, não me lembro mais agora o número exato, mas não passou de 20%, das restaurações de amálgama fraturavam e falhavam. Então a gente tem 80% de sucesso, né? Pensando nos 20% ou 90% de sucesso dessas restaurações. Então, não sei até que ponto a gente consegue distorcer os números a favor daquilo que a gente quer vender também, né? A primeira formulação balanceada do amálgama vem de um cara que é um gênio, que a odontologia teve o prazer de ter nos seus quadros, né, o professor Green Vardiman Black. Esse professor, ele era, vocês vão ouvir muito dele, ouvi falar muito dele aqui na nossa disciplina. Ele foi o cara que fez a formulação do amálgama, ele foi um cara que trabalhou todos os princípios de preparos cavitários que a gente tem até hoje, isso tudo lá em 1800 e Guaraná com rolha, né? O amálgama, ele é a especificação número 1 da American Dental Association, que vocês já sabem, eu já falei, e ele tem que ser uma liga predominantemente de prata e estanho. E aí vocês vão ver várias reações interessantes, vários artigos interessantes eu trouxe para vocês para falar sobre defesa, né? A defesa do amálgama, basicamente, né? Aqui um artigo falando sobre a eficácia e sobre a segurança de se fazer restaurações de amálgama, que o importante é educar os pacientes para que eles entendam da segurança desse material e desse tipo de restauração. Esse aqui é um dos meus preferidos. Ele fala sobre o mercúrio e amálgama, né? Então a gente tem que entender, primeiro, que o mercúrio está na nossa vida o dia todo. A gente está exposto ao mercúrio 24 horas por dia. Tá? Na fumaça dos carros que andam pela sua cidade. Tá? As chances de uma restauração de amálgama causar qualquer tipo de doença, a gente não pode falar que não existem, mas elas são muito remotas, porque nunca houve nada na literatura se dizendo isso, né? Muitos países da Europa e depois do acordo de Minamoto, alguma coisa assim, um acordo lá que foi assinado para diminuição da utilização do mercúrio, muitos países da Europa eles diminuíram o uso do amálgama, já que não podia usar mercúrio, então agora a gente não usa mais amálgama, a gente não vai usar mais isso, não vai mais usar aquilo, mas não existe nenhuma comprovação de que a saúde nesses países, especialmente a saúde bucal, melhorou. Então a amálgama não pode ser considerado assim o vilão, né, dessa história. E ele é um composto muito estável, mesmo dentro do meio bucal. Por mais que ele sofra oxidação com o tempo, é uma oxidação muito superficial, muito pequena, que não tem nenhum problema associado a ela. E esse aqui é o meu preferido. O que é mais arriscado? Ter restaurações de amálgama ou comer atum? Né? Se você pegar, eu achei muito interessante esse artigo, se você pegar a quantidade de amálgama presente em 29 restaurações, dentes restaurados com amálgama, vai ser a mesma coisa se você tiver 29 dentes restaurados com amálgama. É a mesma coisa, mesma quantidade de mercúrio do que se você comesse um sanduíche de atum por semana. Acho que aqui a gente mata a questão sobre o risco do mercúrio presente nas restaurações de amálgama, né? Eu acho que aqui a gente resolve esse problema. O que é que a gente tem que tomar cuidado? O mercúrio, ele só é neurotóxico quando a gente inala o seu vapor.
Então, encostar no mercúrio não é um problema grande, o problema é aquecer isso. O risco é maior e acontece muito quando você trabalha no garimpo, que as pessoas usam o mercúrio líquido para fazer a separação do ouro. Então ele se gruda, ele se junta com o ouro e depois as pessoas evaporam porque o ponto de fusão do mercúrio é muito mais baixo do que do ouro. Então as pessoas evaporam o mercúrio para ficar o ouro limpinho. Isso que acontece, aí é o maior risco, né, quando isso acontece. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que manusear direito os resíduos. Então, eu tenho que ter um recipiente não friável, então um potinho plástico, que seja hermeticamente fechado para que eu possa colocar os restos de amálgama ali dentro. Eu tenho que trabalhar com ele em superfícies que sejam impermeáveis e que seja fácil de limpar. Se eu derramar mercúrio ou o amálgama, eu tenho que limpar imediatamente. A gente vai trabalhar sempre em cápsulas fechadas, porque a gente vai ter assim uma técnica que é sem toque no manuseio, eu não vou mexer em mercúrio, né? E todos os resquícios, os restos de amálgama, a gente tem que armazenar direitinho dentro desses potes. Esses potes são enviados para uma empresa que faz coleta de lixo hospitalar e eles são incinerados. Está resolvido o problema. Que mais outro cuidado eu tenho que ter? Trabalhar num local ventilado, tomar cuidado para aquecer o amálgama, né, ou o mercúrio propriamente dito, para que isso não aconteça. Você vai trabalhar sempre sob refrigeração e sucção, quando for remover uma restauração de amálgama, que é um momento em que você pode gerar calor sobre um amálgama. Anualmente é legal medir na sua equipe de trabalho a quantidade de mercúrio que possa vir a existir, né, para ver se houve aumento ou não, e sempre orientar a equipe que vai manusear isso. Tem um treinamento com seus funcionários, você vai ter uma auxiliar que vai te ajudar a manipular o amálgama, você tem que treiná-la para ela saber usar isso direito, para ela poder trabalhar com segurança. A gente indica o amálgama para restaurações de classe 1, de classe 2, de classe 5, já já vocês vão entender o que significa isso, tá? Vocês vão ter aula com a professora Flávia sobre isso. Para núcleos de preenchimento e para obturações retrógradas de canal, tá? A gente contraindica em casos de estética, quando eu tiver cúspides enfraquecidas, cavidades que tenham uma translucidez maior, se eu tiver muito pouca dentina remanescente, se eu tiver um tratamento para cáries que sejam incipientes ou fissuras, né, as fossos e fissuras cariadas, ou em caso de alergia, né, que é uma contraindicação para tudo, né, se eu tiver alergia a qualquer componente que eu for colocar na boca, eu tenho que contraindicar, não posso utilizar aquilo. Quais são as principais vantagens do amálgama? Um baixo custo, né, custo-benefício, porque como ele custa barato e dura muito tempo, ele é muito bom por conta disso. É a técnica que é mais simplificada, a longevidade clínica desse material, a resistência dele, ele aguenta o tranco, e a sensibilidade técnica que é menor quando a gente compara com a resina composta, por exemplo. Desvantagens, eu preciso de um desgaste maior, se eu não tiver uma cavidade ainda, né, eu vou precisar de um desgaste, lembrem que ele precisa daqueles 2 milímetros de profundidade para existir. Eu vou ter presença de galvanismo, se você tiver, por exemplo, restaurações metálicas diferentes na boca, ou se tiver 2 amálgamas e você de repente morder um pedacinho de papel alumínio, vai dar um choquinho, tá? Isso é o galvanismo. Ele tem a oxidação e a corrosão que acontecem, ele pode pigmentar dentes, pode pigmentar gengivas, não promove nenhum tipo de reforço no meu remanescente dental. Uma possível contaminação tem que falar sobre isso, eu não vejo isso como um risco muito grande, mas a gente tem que falar que é possível que haja uma contaminação, já que eu estou trabalhando com metais. A falta de adesividade desse material, a possibilidade dessa deterioração, essa corrosão na região das margens acontecer, e a estética que é desfavorável. Recado número 2 do dia, ou sei lá se é número 2, eu acho que estética não entra na contagem, eu vou escrever na prova, na questão da prova além da estética, quais são, cite 3 desvantagens do amálgama, ou alguma coisa do tipo, tá?
porque sempre a única resposta que vocês me dão é estética, não vale, aí é fácil demais. E quais são os passos que a gente vai ter para que a gente faça as restaurações de amálgama? Primeiro, a gente faz a trituração do amálgama. Triturar o amálgama significa remover a camada de óxido que recobre aquelas partículas da minha liga metálica, fazer com que elas entrem em íntimo contato com o mercúrio. Isso pode ser feito de forma mecânica ou manual. Mecânica é usando o equipamento que a gente vai ter, que é o amalgamador, tá? Aí qual é a vantagem disso? Ele padroniza a trituração, a gente ganha tempo, diminui o desgaste do profissional e diminui a quantidade de mercúrio que você vai colocar na liga. Da outra forma, a gente trabalhava como se fosse um pilãozinho, chamado grau e pistilo, um pilãozinho que a gente fazia manualmente isso, esfregando o amálgama, né, e fazendo a incorporação. Se a minha trituração não acontecer da melhor maneira possível, eu vou ter um amálgama menos resistente, consequentemente, eu vou ter mais fraturas acontecendo, mais deterioração marginal, eu vou ter uma corrosão superficial acontecendo com mais facilidade, a expansão e a contração vão estar fora dos padrões, né, e eu vou ter uma menor expansão de presa. Então o amálgama ele não vai cumprir com as suas com aquilo que a gente programou para ele, com aquilo que a gente planejou para ele. Eu terminei a trituração do amálgama, eu vou fazer a inserção do amálgama. Inserção do material na cavidade com um porta-amálgama. Esse é o nome do instrumento, tá? Desse instrumento que está aí na forma. É um porta-amálgama, ele não é um insersor de amálgama. Eu serei chato com relação a essas coisas nas provas. Não existe insersor de amálgama, ele é um porta-amálgama. Então, se você colocar que você usou um insersor de amálgama, é um instrumento que não existe, e como não existe, eu não conheço, não vou saber o que é, tá? Então, eu quero que vocês comecem já já era para ter começado, mas vou fazer esse apelo já, usem os termos de forma correta, tá? E usem os termos corretos de forma correta. Se você tiver cavidades na região proximal, é por lá que você vai iniciar a inserção do material. E nessa fase, a gente já começa a remover excesso de mercúrio, fazendo uma pressão no porta-amálgama contra a parede em que a gente está inserindo esse material na cavidade. Logo depois, a gente já vai começar a condensação. Eu inseri o material, tem que ser logo depois, a gente já vai fazer a condensação desse material. O que é condensar o amálgama? É adaptar esse material nas paredes e nos ângulos da cavidade que eu estou restaurando. Tá? Eu vou diminuir o volume, por isso o nome condensar, e vou produzir uma restauração que seja muito uniforme, para que eu possa ter lisura superficial no futuro, que vocês vão entender como isso é importante. E também, como eu vou fazer pressão, eu também vou fazer mercúrio aflorar. Eu vou aproveitar e vou remover mais um pouco de excessos de mercúrio. Na condensação eu diminuo o conteúdo de mercúrio, quanto maior a pressão que eu fizer, maior a quantidade de mercúrio que vai afluir à superfície. Tá? Tem que começar isso logo depois da trituração, para que eu tenha mais tempo de trabalho. Tá? Quanto mais tempo eu puder trabalhar, melhor para mim. E aí, se eu não aproveitar isso, eu vou ter menos plasticidade na hora de trabalhar e menos resistência na hora de trabalhar do meu material. A condensação, da mesma forma, ela pode ser manual ou mecânica, e também sempre começar pelas caixas proximais, se elas existirem. Tá? Que é um exemplo de um condensador mecânico. Tá? Isso é meio raro, eu já vi funcionando na minha vida, de um professor lá, é muito raro, porque era mais difícil de fabricar, não tinha muita saída, porque manualmente você consegue o mesmo resultado. Sempre você vai fazer usando os condensadores em ordem crescente de tamanho, do menor para o maior. Tá? Depois disso, a gente vai para a brunidura pré-escultura. Qual é a intenção da brunidura pré-escultura?
diminuir também a quantidade de mercúrio e melhorar a adaptação das margens do preparo. Tá? Então, para isso, você vai usar um brunidor. Tá? É o nome do instrumento que você vai usar. Feito isso, a gente vai para a escultura em si. Então, aqui vocês vão ter que treinar muito, e vão treinar isso na cera, depois vão treinar no amálgama, depois vão treinar na resina. Então a gente tem que, como eu falei, eu quero que vocês estudem bastante anatomia do dente, a gente não tem tempo para conseguir ficar falando de anatomia do dente para vocês, então você tem que conhecer a anatomia desses dentes que você vai restaurar. Então, a intenção da escultura é devolver a anatomia oclusal. O amálgama, nesse momento, ele tem que estar ligeiramente resistente ao corte, e aí você vai fazer sempre essa escultura, sempre que possível, apoiado em estrutura dental que ainda existe, para você poder facilitar a sua vida usando a inclinação que exista, porventura exista, das cúspides que ainda estão lá. Tá? Depois disso a gente vai para a brunidura pós-escultura. Aqui a gente vai ainda conseguir tirar um pouco de mercúrio, é muito pouco, mas especialmente nas bordas da restauração, diminuir a porosidade do amálgama, deixar a superfície mais lisa para que depois possa fazer o polimento, melhorar a adaptação marginal e, consequentemente, o desempenho clínico das minhas restaurações. A brunidura pós-escultura ela vai melhorar o selamento, vai diminuir a evaporação do amálgama já cristalizado. Ela não compensa se você tiver feito os outros passos, os passos anteriores, de uma maneira inadequada. Tá? E também não vai substituir os passos subsequentes. Então não vai substituir fazer acabamento e fazer polimento da restauração. O que é acabamento e polimento? Porque, pelo que a gente entende acabamento e polimento? Acabamento a gente entende por remover excessos e por melhorar a forma, melhorar a escultura. A gente só pode fazer isso de 24 a 48 horas depois que a gente finalizou a restauração, que é o tempo que o amálgama demanda para finalizar a cristalização dele. Tá? O processo de endurecimento ou de presa do amálgama é chamado de cristalização. Aqui a gente vai, como intuito, diminuir a aspereza, regularizar a borda, refinar a escultura, corrigir a oclusão sempre que possível, né, se necessário. Para quê? Para que no fim das contas eu consiga diminuir o acúmulo de placa bacteriana ou de biofilme. Coisas importantes, eu não devo gerar nenhum tipo de calor excessivo para não aflorar o mercúrio na superfície da minha restauração. Eu vou usar brocas multilaminadas de 12 lâminas para amálgama, específicas para amálgama, borrachas abrasivas, pastas de polimento também, pasta de polimento para metal, por exemplo, ou combinações de branco de Espanha, óxido de zinco com álcool, com água, que são pós mais abrasivos, que vão dar um brilho final. Tá? São essas etapas. Como que eu faço para não gerar calor excessivo? Para não gerar calor excessivo, você vai trabalhar com movimentos intermitentes. Tá? Você vai encostar a broca e tirar, encostar a broca e tirar, encostar a borracha e tirar, encostar a borracha e tirar. Ou você vai trabalhar com o seu auxiliar ajudando você na irrigação. Eu não aconselho a usar a saída de água do contraângulo, porque você perde muito de visibilidade para isso especificamente, tá? Eu aconselho a você ter um auxiliar jogando jatos de água no dente para promover a diminuição do calor. Clinicamente, como é o protocolo que a gente vai usar? Então, vou ter primeiro a checagem da oclusão, depois antisepsia, anestesia. Isso aqui a gente vai inverter a partir desse ano. Isso aqui não existe, na verdade, uma regra se seria antes ou depois. Eu preferia fazer dessa forma, eu preparo primeiro, depois o isolamento absoluto, e já a professora Flávia já trabalha ao contrário, com isolamento depois do preparo. Hoje em dia, por conta da presença do coronavírus e da diminuição de aerosóis que a gente tem que tentar fazer, né, durante os preparos,
eu vou passar a pedir para vocês também para que sempre isolem antes de realizar o preparo. Depois a gente vai fazer a limpeza dessa cavidade, ou usando pedra Pomes e escova de Robinson, né? Robinson, não é do Robson, tá? Por favor. E usando um agente de limpeza, ou usando um agente de limpeza. Existem detergentes que a gente pode usar, né? Detergentes aniônicos que a gente usa às vezes para fazer essa limpeza, como por exemplo um chamado Tergensol. Depois a gente vai fazer a proteção do complexo dentino pulpar, aí vai variar de qual for a profundidade da cavidade, vocês vão ter essa aula com a professora Flávia, tá? Vai ser desde a utilização de um verniz cavitário até a utilização de uma aplicação de um cimento de hidróxido de cálcio, um forramento com cimento de ionômero de vidro. Feito tudo isso, a gente vai para a trituração do amálgama, depois a inserção e condensação dele no preparo, né, na cavidade que você preparou, faz a brunidura pré-escultura, faz a escultura, a brunidura pós-escultura, vamos checar a oclusão. Checada a oclusão, a gente faz o acabamento e o polimento dessas restaurações. Tá? Então, isso é o que a gente tem que saber sobre a amálgama. Eu vou mostrar uns casos clínicos para vocês, tá? E aí a gente finaliza por hoje. O primeiro caso clínico é um caso clínico de uma restauração de amálgama antiga que fraturou. A gente fez a remoção dela, mais do tecido cariado que tinha ali por baixo, preencheu toda essa cavidade com um cimento de ionômero de vidro e depois preparou sobre esse cimento de ionômero de vidro a cavidade que a gente ia restaurar. Feito o preparo, finalizado o preparo, essa adaptação de matriz e cunha, vejam que todo o limite da restauração, o limite cervical da restauração está em íntimo contato com a tira matriz metálica, né, o que mostra que não tem como o amálgama extravasar para a região gengival. Então a gente fez a inserção do amálgama na cavidade, usando o porta-amálgama, a condensação com os condensadores dos diferentes calibres, a escultura, ali é a finalização da escultura antes de qualquer tipo de polimento na foto pequena de baixo. E aí o resultado final depois do polimento. Aqui, como era o caso inicialmente e o caso depois de finalizado. Uma restauração de classe 2, que é também que tenha uma base de cimento de ionômero de vidro, mas já reconstruindo uma cúspide. Tá? Então o dente chegou fraturado, também uma parte da cúspide já fraturada, né, com um amálgama bem desadaptado. A gente fez todo o preparo, né, a colocação ali, dá para vocês verem, a gente colocou um fiozinho vermelho, não sei se dá para perceber, dá para enxergar bem na segunda foto de cima, é um fio de retração gengival que a gente colocou naquela região para poder acessar melhor a região de término do preparo. Foi colocado ali o matriz e cunha, adaptação, vejam de novo a adaptação da matriz e da cunha, tá? Foi colocado lá o cimento de ionômero de vidro, depois preparado e feita a restauração com a reconstrução da cúspide, né? Como o caso chegou e como a gente finalizou ele. Tá? E aqui, né, hoje em dia, não faria mais isso, porque em reconstruções de cúspide a gente já parte para uma restauração adesiva, por facilidade. Né? O risco disso aqui quebrar, de repente essa cúspide não aguentar, era relativamente grande. A gente ia confiar bastante no restante do preparo e confiar bastante na qualidade do amálgama que a gente fez. E o terceiro caso clínico, que é também com uma reconstrução de cúspide, um dente que tinha uma cárie bastante grande, né, já uma cavidade já grande. A gente realizou o preparo dessa cavidade, proteção do complexo dentino pulpar, a limpeza aqui, a reconstrução desse dente, né, então todos os sulcos, sulcos principais, sulco secundário, fossa, fundo de
E aí a gente teve o aspecto inicial e o aspecto final da nossa restauração. Tá? Gente, tudo isso é possível ser feito na nossa clínica. Tá? A gente não tem normalmente o amálgama, tá? Mas quem quiser treinar, vocês vão fazer isso em laboratório. A gente não vai dar mais uma carga muito grande para isso, porque na vida real eu sei que vocês fazem muito pouco amálgama, vão fazer muito pouco amálgama, mas existe ainda em certos lugares, especialmente para quem for trabalhar em serviço público, em que o amálgama ainda é a melhor, talvez às vezes até a única opção que a gente tem de serviço, tá? Aqui são as referências para quando a gente tiver, para quem já tiver o livro, né, ou quem tiver essas referências tanto digitais quanto, quanto em papel. São livros que eu recomendo a leitura, além daquilo que vocês já têm disponível para vocês no SIGA. Quando eu falei para vocês sobre a importância do Black, ele não é importante para a odontologia só um pouquinho. O Black ele é de Chicago, nos Estados Unidos, e existe uma estátua feita para ele lá, em homenagem a todos os serviços que esse cara prestou para a odontologia. Depois eu vou disponibilizar para vocês, tem um artigo que fala de todas as invenções e tudo que o Black fez pela odontologia. Tá bom? Obrigado mais uma vez para vocês pela atenção, e a gente se vê em breve no na nossa próxima aula. Tá? Um abraço, se cuidem.